Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, essa é a aula de número 9. Nós vamos discutir um pouquinho mais dos nossos textos e conversar um pouquinho mais sobre os aspectos da língua, de leitura, de escrita. Eu sou a professora Itamara, vocês vão precisar separar um material para essa aula, caderno, folha de anotações, lápis, caneta, lápis de cor e o dicionário de língua portuguesa se for necessário. E anote lá então a data de hoje, o número da aula, aula número 9, língua portuguesa, e na sequência vocês vão colocando os conteúdos discutidos nessa aula. Nós vamos iniciar nossa aula pensando nos conteúdos que nós trabalhamos na aula anterior. Então, nossa aula anterior, ela teve lá uma discussão da biografia, retomando elementos importantes desse gênero. Aí nós passamos a discutir um pouco mais sobre os suportes textuais, onde encontramos esses textos e quais textos estão presentes nesses suportes, nas revistas, nos jornais, nos livros. Pensamos um pouquinho, os elementos que estão no jornal. Pensamos também no texto do editorial, que é um texto de apresentação dos textos que vão vir na sequência de um jornal, de uma revista, e discutimos um pouquinho das características desse gênero. Na aula de hoje, nós retomamos o nosso estudo pensando nesse texto que é o editorial, como um texto jornalístico, opinativo e que traz essa característica crítica da revista e do jornal com relação aos assuntos que vão ser apresentados. Então, é um texto que faz, de alguma forma, um resumo daquilo que vai ser discutido e daquilo que é a informação central do material produzido. Então, nós retomamos o nosso estudo com o texto que a gente veio discutindo na aula de número 8. Então, Jornal Cândido, com edição a Helena Collodi. É uma edição comemorativa que traz as informações sobre a Helena. Então, nós retomamos pensando nesse texto e pensando também no Jornal Cândido com a sua proposta de trazer informações da literatura e da arte paranaense. Então, relendo o texto, nós vamos observar alguns elementos aí. Então, nós temos uma pergunta para pensar sobre esse texto, Qual é o foco central do texto? E como é feita a convocação dos leitores para que leiam o Jornal Cândido? Como que o jornal traz esse processo de convocar o leitor, de chamar o leitor para essa interação com o texto? Pensa um pouquinho nessas questões e anota, e nós já retomamos pensando, buscando as respostas que o texto tem para nós. Relendo o texto, vamos pensar um pouquinho nele. Então, olha lá. Jornal Cândido dedica edição a Helena Collodi, a homenagem à poeta paranaense que completaria 100 anos em 2012,
refaz o percurso da autora com reportagens, depoimentos, poemas, fotos e ilustrações. Observem lá que no subtítulo ela já traz referência à proposta do texto. Ele traz lá, o Jornal Cândido dedica edição a Helena, então repete a informação para enfatizar a intenção do texto, a intenção do jornal. E voltando direto para o texto, a edição de outubro do Jornal Cândido homenageia a poeta Helena Collodi, que este ano completaria 100 anos. Com uma tiragem de 10.000 exemplares, o periódico da Biblioteca Pública do Paraná dedica grande parte de suas páginas ao resgate e à difusão da literatura paranaense. A 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora, com reportagens, depoimentos, poemas, ilustrações, fotos e um importante resgate da participação de Helena no projeto Um Escritor na Biblioteca, realizado na Biblioteca Pública do Paraná em 1985. Um documento histórico que contou com a preciosa colaboração da poeta Adélia Wollner e dos familiares de Helena. 7 anos após sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário dos leitores de várias gerações. Nascida em Cruz Machado, Helena passou a infância em Rio Negro e se fixou na capital paranaense. Foi professora por mais de 20 anos no Instituto de Educação do Paraná. Estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores, de Andrade, Muricy e Wilson Bueno, e foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. A edição traz também uma entrevista com Zuenir Ventura, um dos maiores jornalistas do país, que acaba de lançar o romance Sagrada Família, um relato memorialístico em que os anos de 1940 servem como pano de fundo. Entre os inéditos, o experiente diretor e dramaturgo curitibano Edson Bueno aparece com o instigante conto Apocalipse, na seção Em Busca de Curitiba. O curitibano Roberto Mugiati contribui com a teoria do iceberg, conto que mistura os ensinamentos literários de Ernest Hemingway a uma história de amor trágica. Na poesia, Alexei Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade, no poema A Outra Vista. O jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas, na seção Perfil do Leitor, e a saga O Apanhador no Campo de Centeio, na seção Making Of. O Cândido é distribuído gratuitamente na Biblioteca Pública do Paraná em diversos pontos de cultura de Curitiba. Também é enviado via correio a diversas partes do Brasil. É possível ler a versão online do jornal no endereço Cândido BPP, que é a Biblioteca Pública do Paraná, e aí o site do Governo do Estado. E o site também traz conteúdo exclusivo com entrevistas e textos inéditos. Então são informações que estão marcadas ali para nós, que vão mostrar como esse texto vai trazendo esses elementos de opinião, de argumentação e de justificativa da própria produção de uma edição comemorativa. Então observe lá o foco, né? A edição de outubro do jornal homenageia a poeta Helena Collodi. Então o foco central da edição toda é a homenagem, é uma edição comemorativa. E essa convocação aos leitores, ela é feita, né, pelo texto trazendo uma justificativa de que ele dedica grande parte das suas páginas para esse resgate e difusão da literatura paranaense. E traz também as informações da poesia. Então, pensando um pouquinho mais, avançando nos nossos estudos, nós vamos reler e pensar na pergunta lá: como o editor indica ao leitor o conteúdo que está produzindo e trazendo para ele ler? Como que ele faz essa indicação aí? Então anota a pergunta, pensa no texto e nós já pensamos nesses elementos que estão postos aí.
Olha lá, pensando um pouquinho mais na questão do conteúdo do texto e como que o texto está trazendo, observem lá. Ele deixa claro ali, a reedição de outubro do Jornal Cândido homenageia a poeta Helena Collodi. A 15ª edição refaz o percurso da autora e trazendo lá novamente, 7 anos após sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário dos leitores de várias gerações. A edição também traz uma entrevista com Zuenir Ventura. Então ele vai mostrando no texto quais serão os assuntos discutidos ao longo da publicação, ao longo do material que foi publicado. E aí, para a gente pensar na sequência do texto, veja lá. Da mesma maneira que apresenta o conteúdo, o texto traz informações sobre os temas abordados no jornal. Identifique no texto essas informações. Então, quais são os temas que o jornal vai apresentar e vai discutir para nós? Olha lá, quais informações esse jornal está trazendo para os nossos estudos. Veja lá, homenagem a Helena Collodi, refaz o percurso da autora, traz uma entrevista, ele coloca lá, Bueno aparece com um instigante conto, Alexei Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade e o jornal ainda
revela leituras de Gerald Thomas. Então, ele está trazendo quais são os próximos textos que vão ser discutidos nesta mesma edição, apresentando os textos e justificando por que esses textos estão, ou essas informações estão colocadas na edição do jornal. E aí nós vamos observar outros aspectos aí, discutindo mais uma questão lá. De que modo o autor do texto apresenta argumentos que justificam a leitura ou o interesse pelo assunto apresentado. E o texto menciona outros artigos. Como é feita a justificativa do escritor para que tais textos estejam na mesma edição que homenageia Helena Collodi? Ele faz essa relação explicando por que ele está trazendo outros textos para essa edição. Então pensa um pouquinho nessas perguntas e nós já retomamos pensando nas respostas e nas questões textuais que estão aí. Pensando lá, ó, Jornal Cândido homenageia a poeta, refaz o percurso da escritora e da sua obra e estabelece, porque ela estabeleceu um diálogo com inúmeros interlocutores. Então ele justifica a importância da poetisa e do estudo da obra dela. Nessa perspectiva de refazer esse percurso, quer dizer, contar essa história, contar e trazer elementos da obra da autora. E depois, pensando na menção de outros artigos, ele vai apresentar lá Ventura, um dos maiores jornalistas do país. Então, por quê? Porque ele está trazendo alguém de significância, alguém importante para o jornalismo. Aí ele coloca na sequência, o outro argumento, o experiente diretor e dramaturgo curitibano. Então, fazendo essa relação, se Helena Collodi é paranaense, teve uma obra significativa em Curitiba, ele vai relacionar um outro autor curitibano. E o curitibano Roberto Mugiati, também nesta relação de trazer pessoas do mesmo espaço de convívio como elementos importantes ou como pessoas importantes para serem apresentadas na edição do jornal. Aí, dando sequência, nós vamos pensar um pouquinho mais nesses recursos, pensando em duas questões. No início do segundo parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão "a 15ª edição do jornal refaz o percurso da autora". Que ideia ele está trazendo
com esse termo destacado de refazer esse percurso. E no terceiro parágrafo, utiliza-se: Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações. Qual o sentido dessa afirmação? O que significa essa ideia que está posta aí? O que ele quer dizer para nós quando ele coloca lá: seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações? Então pensa nessas questões, nós já discutimos elas dentro do que está posto no texto. Aí, pensando nesses aspectos, olha lá, refaz, né, o percurso numa ideia de que conta, descreve o percurso de vida, né, escreve como aconteceu, visita os espaços da autora e traz essas informações para o leitor, explicando qual é o grau de relevância desta autora e desse processo de comemoração que está sendo feito. E a questão do imaginário. Por que ele está trazendo lá que ela segue repercutindo? Porque ela continua chamando a atenção, sendo lida e estudada por pessoas das mais variadas idades e gerações e dos mais variados lugares, não são somente leitores de Curitiba ou leitores do Paraná. A Helena Collodi tem leitores por todo o Brasil, por toda a América do Sul. Então ele vai trazer essas relações ali para o texto, chamando a atenção dos leitores e explicando que a obra continua sendo uma obra que circula entre os leitores, que circula entre nós. Então, na sequência, nós vamos pensar na questão lá. Observe a expressão estabelecer o diálogo com inúmeros interlocutores. O que se quer dizer com ela? Qual é a ideia que está posta nessa expressão, estabelecer diálogo com inúmeros interlocutores? E ainda, pensando nisso, ao final do segundo parágrafo do texto, o autor escreve a frase: um documento histórico que contou com a colaboração da poeta Adélia Wollner. Que informações relevantes nós identificamos nesse trecho? Ou por que ele está trazendo que o documento contou com a colaboração da Adélia Wollner? Então pensa um pouquinho nessas questões, nós já discutimos elas. Conseguiram pensar um pouquinho sobre essa questão ali, estabelecer o diálogo com inúmeros interlocutores? Qual o sentido dela? Então, para nós pensarmos um pouquinho mais,
nessa ideia de que conversou e interagiu, quer dizer, ela esteve em contato com muitas pessoas, nos mais variados níveis, nas mais variadas formações. Então, Helena passou, né, esteve presente em diálogo com muitas pessoas. E, ao pensar lá na contribuição da Adélia Wollner para o texto, que já era a autora da biografia que nós lemos, ele vai trazer que essa publicação tem um caráter de registro histórico e a qualidade da escritora, a qualidade da escrita da Adélia ajuda a organizar a edição do jornal, ou acrescenta informações, acrescenta elementos à pesquisa que o jornal está fazendo e que está trazendo. Então, nesta perspectiva, o editor cita que o jornal contou com a colaboração de outros escritores para trazer todas as informações que está trazendo para o leitor. Então, nós pensamos aí na sequência, no quarto parágrafo, discutindo um pouquinho mais o texto, né? O autor apresenta informações novas ao leitor. De que modo que ele faz isso? De que modo que ele traz informações novas? Ele muda de assunto? De que maneira ele vai fazer essa mudança de assunto? E aí, logo na sequência, há outros escritores que serão apresentados no jornal. Como é a justificativa, ou como é justificada a presença deles nessa edição comemorativa em especial? Então, pensa um pouquinho nas questões lá e nós já discutimos elas. Pensando ali, retomando o quarto parágrafo, nós vamos observar, olha lá o que ele traz. A edição também traz uma entrevista. E marcando ali, também na ideia de que, além dos estudos da homenagem a Helena Collodi, há outros textos no jornal que são importantes e que são relevantes. E na sequência, a justificativa para que esses textos venham na revista ou nessa edição também, ele traz lá, dramaturgo curitibano, o curitibano, então ele usa termos que fazem a vinculação dos autores todos que estão sendo apresentados nessa edição da revista. E na sequência dessa questão, nós vamos discutir um pouquinho mais ou retomar o texto de uma outra forma, pensando nesse texto e pensando na sequência que é colocada aí, pensando nas justificativas que o editor coloca. Então, observem e façam a leitura do texto pensando nessa ideia, como ele justifica cada informação que é colocada no texto. Observe o uso dos sinais de pontuação que aparecem ali e como essa marcação dos sinais de pontuação é importante para essa sequência de informações que vão sendo apresentadas e para os argumentos que ele traz com relação a cada elemento posto no texto.
Olha aí no comecinho, ele diz: a edição de outubro do jornal Cândido homenageia a poeta Helena Collodi. E aí ele traz a justificativa, ó, que este ano completaria 100 anos. Com tiragem de 10.000 exemplares, o periódico da Biblioteca Pública dedica grande parte de suas pesquisas ao resgate e à difusão da literatura paranaense. A 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora, com reportagens, depoimentos, poemas, ilustrações, fotos, o resgate da participação da Helena no projeto, um escritor na biblioteca, realizado na Biblioteca Pública do Paraná em 1985. E aí explica, ó, um documento histórico que contou com a preciosa colaboração da poeta Adélia Wollner e dos familiares de Helena. 7 anos após a sua morte, Helena e sua obra seguem repercutindo no imaginário de leitores de várias gerações. Nascida em Cruz Machado, Helena passou a infância em Rio Negro e se fixou na capital paranaense. Foi professora por mais de 20 anos no Instituto de Educação do Paraná. Estabeleceu diálogo com inúmeros interlocutores, de Andrade Murici e Wilson Bueno, e foi eleita para a Academia Paranaense de Letras. Então, dando sequência, vão aparecer outros elementos no texto. A edição também traz a entrevista de Zuenir Ventura, e olha a justificativa lá, ó, um dos maiores jornalistas do país, que acaba de lançar o romance Sagrada Família, um relato memorialístico em que os anos 1940 servem de pano de fundo. Olha a explicação do romance que ele está trazendo ali, ó. Um romance Sagrada Família, e olha a explicação lá, ó. Um relato memorialístico em que os anos de 1940 servem como pano de fundo. Entre os inéditos, o experiente diretor dramaturgo curitibano Edson Bueno aparece com o instigante conto Apocalipse. Olha os adjetivos usados para o conto: instigante conto. O curitibano Roberto Mugiati contribui com a teoria do iceberg, conto que mistura ensinamentos literários de Ernest Hemingway e história de amor trágica. E olha na poesia lá, Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade no poema Outra Visita. O jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas na seção Perfil do Leitor e a saga O Apanhador no Campo de Centeio na seção Making Off. Então tem todo um conjunto de informações que vão sendo organizadas e articuladas para justificar a leitura do texto. Então, pensando nesses elementos, nessa etapa nós vamos trabalhar com os assuntos discutidos no texto e as justificativas que são apresentadas. Então, vocês vão tentar relacionar as informações. Vocês têm um conjunto de informações iniciais, vocês vão buscar a sequência de cada frase e fazer a anotação dessa sequência.
pensando na sequência de informações, vocês vão buscar os elementos do texto que justificam cada trechinho que foi marcado ali. Então, pensando nessa sequência, olha lá. O Jornal Cândido, a 15ª edição do Cândido, a edição traz uma entrevista com Zuenir Ventura, o experiente diretor e dramaturgo curitibano Edson Bueno, o curitibano Roberto Mugiati, na poesia Alexei Bueno e o jornal. Quais seriam as explicações que vão sendo pensadas no texto? Então, nós vamos retomar a leitura da segunda parte de cada uma dessas frases. Observe lá. O Jornal Cândido homenageia a poeta Helena Collodi, que este ano completaria 100 anos. A 15ª edição do Cândido refaz o percurso da autora com reportagens e depoimentos. A edição traz uma entrevista com Zuenir Ventura, um dos maiores jornalistas do país. O experiente diretor e dramaturgo curitibano Edson Bueno aparece com o instigante conto Apocalipse. O curitibano Roberto Mugiati contribui com a teoria do iceberg. E na poesia, Alexei Bueno faz uma bonita homenagem a Carlos Drummond de Andrade no poema A Outra Visita. E por fim, o jornal ainda revela as leituras de Gerald Thomas. Discutindo esses elementos, nós vamos retomar algumas discussões pensando nesses aspectos dos textos que nós estamos lendo. Então, nós vamos pensar um pouquinho no editorial, observando as características dele. Mas, antes de ir para o editorial, nós vamos retomar alguns conceitos da ideia de argumentar. Então, retomando, repensando ali, que argumentar é dar conselhos e indicações. O que seria isso? Então, quando eu dou um conselho para alguém, eu justifico, eu explico para a pessoa por que ela deveria seguir esse conselho que estou dando. Ou quando eu trago uma indicação de um livro, de um jogo, de um filme, eu vou trazer os motivos pelos quais a pessoa deveria ler o livro, assistir o filme, enfim, ou conhecer o jogo. São esses elementos que eu tenho que pensar quando eu estou pensando em argumento. E, por outro lado, a gente pensa na ideia de argumentar como apresentar ideias sobre um determinado assunto. Então, eu vou trazer elementos sobre o assunto que eu vou apresentar, que eu vou discutir. E, por fim, expor ideias defendendo um ponto de vista. Eu vou sempre colocar aquilo que eu estou defendendo quando eu estou dizendo que eu vou argumentar, eu vou defender aquilo que eu estou trazendo, aquilo que eu acredito ser. Nessa perspectiva, o editorial é um tipo de texto que vai trazer, de alguma forma, os argumentos, que vai trazer, de alguma forma, a opinião, o ponto de vista. E como que vai ser feito isso? Então, o que um editorial é? Ele é um artigo, ele é um texto curto, normalmente, publicado na imprensa. E por que publicado na imprensa? Porque ele vai estar sempre presente nos jornais, nas revistas, em alguns sites, e tem uma finalidade, o objetivo de informar o leitor, de trazer para o leitor um panorama geral do que vai ser discutido na sequência do material que está sendo apresentado. Ele expressa a visão do autor sobre o assunto narrado. Ele traz a visão do editor. E essa visão pode ser um editor do próprio jornal ou pode ser alguém convidado a fazer esse texto. Eu vou lá, eu tenho, por exemplo, um especialista num determinado assunto e eu convido esse especialista a produzir o editorial de uma edição comemorativa, de uma edição científica especial. Então eu chamo sujeitos para produzirem esse texto. E qual é o papel desse texto? É destacar o conteúdo que vai ser trabalhado, deixar claro a opinião também desse sujeito que está escrevendo. Por isso,
ele é dissertativo, crítico e informativo. Então tem essa característica de ser crítico, de ser informativo e de trazer os argumentos com relação aos textos que está apresentando. Então, a partir dessa ideia, vocês têm um tempinho para fazer a anotação e nós já retomamos pensando um pouquinho mais. Pensando nessas características do editorial que vocês acabaram de anotar, vocês vão pensar também no texto que nós lemos. E a partir dessa leitura, buscar ali a identificação desse tipo de produção, desse tipo de texto. E nessa linha de discussão, nós vamos dar continuidade aos estudos do editorial, pensando outros elementos que são colocados nesse gênero. Encerramos hoje por aqui e nos despedimos, dando tchau e até a próxima aula e desejando bons estudos nessa semana.